Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para falarmos de um assunto que é muito importante. Nós precisamos buscar a verdade e estamos vivendo hoje em dia numa guerra ideológica, né? Todos sabem disso. E não é somente nos meios da cultura, pois até mesmo nas religiões fazem isso, com medo talvez, de perderem seus seguidores, uma vez que estão acostumados com o suposto bem que muitos fazem, que seja trazendo seu dinheiro para alimentá-los, isto é, seus confortos e luxos. Bem, o assunto que eu quero tratar hoje, trazer, é, é de tamanha importância, que fala o seguinte. Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 20. Deixa eu ver se é o capítulo 20. O capítulo 20. Ali vem contando, eu vou começar e depois eu vou contar a história, porque senão vai ficar muito grande para eu ler. Então diz assim, ó. Primeiro fala do verso 1, por causa disso, todo Israel, desde Dan no norte até Beceba no sul, e Gileade no leste, se reuniram em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fosse uma só pessoa. O chefe de todas as tribos de Israel estavam presentes, homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa, e eles queriam saber como aquele crime havia se cometido. Bom, então Levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com minha concubina Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora e fazer o que deve ser feito. Aqui não está dizendo, mas era isso. Bom, a gente voltando um pouco no capítulo 19, a gente encontra, né, que naquele tempo não havia um rei na tribo de Efraim. E que ele arranjou uma jovem de Belém, de Judá, para ser sua concubina, um levita. Porém, ele havia brigado e ela foi para a casa de seus pais, onde ficou lá 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela foi com o empregado, levou 2 jumentos e a moça recebeu na casa de seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu com alegria. Insistiu para que ficasse na sua casa e ele ficou lá 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou a noite ali. Bom, aqui vem contando a história que ele ficou na casa, ficou um tempo na cidade dos Benjamitas. E ali houve um problema muito sério, que foi o povo vir e tirar e querer ter relação com ele e com a sua esposa. Então ele deixou essa concubina para aqueles homens, da qual abusaram a noite inteira. Se você ler o contexto, você vai saber. E aí, de manhã, ela estava morta. Aí eles se reuniram, ele voltou e contou para as outras tribos o que havia acontecido e exigiu, entre aspas, que a tribo fosse lá guerrear. A tribo orou para Deus e Deus permitiu que assim acontecesse. E eles foram lá e mataram quase todos os homens da tribo de Benjamim. Assim eles ficaram sem mulheres e Deus queria que ficassem
que tivessem dessas 12 tribos. E aí eles pegaram 400 virgens e deram a esses homens, né, para que elas, das próprias tribos, para que eles constituíssem família. Mas havia mais homens do que mulheres virgens. Então eles bolaram um plano, da qual aquelas que estivessem dançando no meio da colheita e no meio das uvas, fosse roubada pelos benjamitas, para que eles dissessem que assim aconteceu para aqueles das outras tribos que não viessem a recriminá-los. E assim aconteceu. O problema aí que eu quero apresentar é o seguinte, que muitas vezes a gente vem trazer novidades, né, conhecimentos para aqueles que supostamente conhecem. Não estou querendo dizer aqui que eu conheço de tudo. E muitas dessas pessoas rejeitam, né? Assim como rejeitaram no passado, e assim como rejeitaram aqui servir a Deus direito, a tribo ela quase foi dissolvida pelo simples fato de se conduzirem errado. Então, cria-se um ar que são eles, vamos dizer assim, os religiosos, os detentores da verdade. E somente eles têm razão. Assim estão sempre raciocinando e racionalizando. Veja, os benjamitas, nós conhecemos que lá mais para frente o apóstolo Paulo, o maior pregador de Cristo, era um benjamita. O que eu quero relatar é o seguinte, que não basta você ser da tribo e pertencer a uma tribo escolhida por Deus, que não possa surgir outras verdades. Além do mais, que queremos ressaltar que muitos pensadores se fizeram assim, fizeram suas doutrinas através de imposições no intuito que as pessoas crescem das suas filosofias, que hoje sabemos que não são muito boas, ou no mínimo peço para aceitamos-las como verdadeiras. O próprio Deus nos deu, né, amigos, o livre-arbítrio para nós escolhermos se queremos segui-lo ou não, se aceitamos seus dogmas, vamos dizer assim, né? Não podemos querer impor na consciência dos indivíduos nossa suposta verdade, como que pensamos sê-la totalizada, pois o tesouro escondido que sempre encontramos na Bíblia, essas são achados todos os dias, e muitas vezes não conseguimos enxergá-la porque não queremos, não aceitamos, porque muitas vezes nos fazemos de benjamitas, né? Vivemos num mundo cheio de contradições, de supostos sábios, cheios de youtubers, doutores do nada, que se traduz como aqueles que porque têm seguidores, se acham, quem sabe, os donos do saber. Dá para rir, não dá? Dá-nos a vontade de desafiá-los e apresentar argumentos sobre a base científica de onde eles querem parecer que as detêm. Mas sabemos que não. Ao contrário dos escritos originais da Bíblia, que estão em museus provando suas existências, escritas pelos escribas e amanuenses, que assim relataram, que assim escreveram. Mas vamos deixar pensarem que conhecem, afinal também eles têm sua vontade, assim como Deus deixou-nos pensar, né, da nossa maneira, do nosso jeito. Deus nos colocou como pensadores no mundo para tomarmos certa posição entre o certo e o errado. Queremos, no entanto, trazer para todos a objetividade da verdade. Quando falamos, não é sobre somente uma corrente psicológica, mas da pura realidade, porque se bem já dito antes. Não que não tenha base refletida, experimentada por muitos daqueles
que estão cansados de provar tais exigências, de tais argumentos, pautados sobre muitas bases científicas pelos arqueólogos que já, né, acreditamos já ter apresentado os achados, como a gente já até disse em alguns museus aí, Museu de Londres e outros, etc, etc, etc. Não querem crer porque sua exigência agora não está nas bases científicas comprovadas. Contudo, são seus jeitos, suas vontades, seus desejos incutidos pelos que já sabem, que podemos dizer fantasias que querem que tome conta deles, sim, de si. Assim, não somente eles, mas até os dos meios, ou seja, dos próprios religiosos, dos ditos verdadeiros, não querem admitir que o conhecimento viesse através de apresentações que pode ser verdadeiro, uma vez que acham que já alcançaram tudo e não tem mais nada a conhecer. Não dá para rir desses religiosos? Não dá para enfrentá-los? Eles se acham que têm toda a verdade e que estão conduzindo seu rebanho no caminho certo. Ora, e por que são chamados de Laodiceia? Se ela não é uma igreja quente ou fria, então não é uma igreja que está comprometida ainda com toda a verdade, pelo simples fato que não é e nem uma coisa nem outra. E a igreja não é um prédio, nem uma doutrina, mas um povo. Estamos procurando trazer não a verdade absoluta, porque esta ainda não está entre nós, mas porque estamos ainda a buscá-la, conseguir conhecer, né? Sobre nós ainda estamos investigando-a. A Bíblia é fonte de sabedoria, mas essa é como um dia que vai se clareando, como todos já conhecem. Fazemos um esforço para não sermos arrogantes, para não parecer que sabemos de tudo, porém o medo é notório quando este revela que o caminho não é tão bem assim como querem nos dizer. Não é verdade? O mundo secular fala de evolução, mas não existe no lado religioso tal evolução dos escritos sagrados? Ora, e como a coisa do passado pode transcender o futuro, se não encontrarmos ainda mais a verdade, mais os escritos? Vemos que a tribo de Benjamim era aquela tribo que vivia no meio das outras tribos. E que, por sinal, era uma tribo pequena, quem sabe até não pudesse pecar. Mas veja que eles cometeram um crime gravíssimo comparado ao crime que houve em Sodoma e Gomorra. Assim é hoje. Muitos não querem acreditar que, vamos dizer assim, qualquer um possa trazer uma verdade que ainda não foi encontrada, dita por alguns, porque não querem crer que esta pode acontecer. Então, o que é que nós podemos fazer, a não ser deixar que eles creiam do jeito que quiserem, porque assim tem como base na sua vida o livre-arbítrio. Até mais. Tchau.